eu volto lá no início do nosso programa, onde a gente estava discutindo sobre a questão do Donald Trump, né, que é o único no mundo hoje capaz de colocar um ponto final nessa história numa conversa com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Se dependesse do resto do mundo, essa guerra já teria tido uma solução. Né? Inclusive, os Estados Unidos, os próprios Estados Unidos, bloquearam pela sexta vez uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão mais importante ali das Nações Unidas, e que uma resolução que pedia um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Essa resolução foi bloqueada pelos Estados Unidos. 14 votos favoráveis e um voto contrário, mas voto de alguém que tem o poder de veto, né? E essa lógica do poder de veto, inclusive, é algo contestado pelo Brasil e por vários países, porque você tem ali 14 países dizendo uma coisa e um dizendo outra, e a opinião desse um vale mais do que dos outros. Mas, professor, minha pergunta é: você acredita que Donald Trump, que ele tem o poder para mudar o rumo dessa história em Gaza? Ele tem, né? E disse, inclusive, muitas vezes que queria acabar com essa guerra o mais rapidamente possível. Não conseguiu isso na Ucrânia e não está conseguindo isso na faixa de Gaza. O que falta para que o norte-americano haja ali de fato e haja um cessar-fogo na faixa de Gaza? Por que ele não agiu até agora, na opinião do senhor? Sérgio, eu com certeza concordo que o Donald Trump teria esse poder enquanto presidente dos Estados Unidos, e não apenas pela questão do Conselho de Segurança da ONU, mas por uma questão bem mais importante, que é o apoio militar, tecnológico e logístico que os Estados Unidos dão para o Estado de Israel há muitas décadas. Se os Estados Unidos simplesmente impedissem os israelenses, não apenas parassem de mandar dinheiro, de mandar armamentos para Israel, mas impedissem os israelenses de utilizar os seus armamentos, uma coisa que eles já fizeram com outros países do mundo ao longo da história, não haveria condições de que o atual genocídio na faixa de Gaza continuasse. A grande questão é que as relações bilaterais entre Estados Unidos e Israel, elas são marcadas por um lobby que Israel faz nos Estados Unidos muito potente. Existem várias instituições de lobby nos Estados Unidos que pressionam políticos estadunidenses para sempre estarem ao lado de Israel. A principal dessas instituições é o grupo chamado AIPAC, mas existem vários outros grupos, inclusive até grupos cristãos, que defendem que os Estados Unidos sempre estejam articulados e alinhados com o governo de Israel. De modo que hoje em dia, tanto republicanos quanto democratas têm uma visão abertamente favorável às ações do Estado de Israel. E enquanto esse cenário permanecer, pouco importa o fato de que cada vez mais a pressão da opinião pública é contrária ao Estado de Israel. Algumas pesquisas de opinião mostram, inclusive, que hoje, mesmo nos Estados Unidos, a maior parte da população se identifica mais com os palestinos do que com Israel, o que é absolutamente inédito na história desse relacionamento bilateral. Mas, infelizmente, essa pressão popular ela não é suficiente se o sistema político ele ainda estiver articulado num sentido bastante definido. Isso é muito grave por conta dessa acusação de genocídio. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando, inclusive, não entendendo exatamente o que significa essa definição de genocídio. Eu gostei muito dessa entrevista, porque ela mostra alguns pontos que não podem ser ignorados. Quando a gente fala que um país está sendo acusado de genocídio, a gente não está simplesmente falando que o país ele exterminou a população inteira de um determinado lugar. Porque o objetivo é justamente impedir que esse cenário aconteça. Então, o fato de que Israel ainda não exterminou todas as pessoas na faixa de Gaza não significa que não haja um genocídio. Até porque se a gente fosse levar esse critério em consideração, então a gente não poderia dizer que a Alemanha nazista conduziu um genocídio contra a população judaica, uma vez que nem todas as pessoas nos campos de concentração foram exterminadas. Não é assim que as coisas funcionam. Para que haja um genocídio, não é necessário que toda uma população seja exterminada, mas sim que haja uma determinação clara para eliminar total ou parcialmente parte dessa população. E como tu bem colocaste, até alguns militares israelenses já falam em mais de 200 mil mortes. Outras pessoas chegaram a falar em mais de 400 mil mortes. Então, vejam que a gente está falando de uma região que tinha antes da guerra cerca de 2 milhões de pessoas. Então a gente está falando sobre uma eliminação física de 10 a 20% daquela população. Então realmente é muita gente. E é por isso que esse relatório
E não apenas esse relatório, mas o grupo B'Tselem, que é um grupo de direitos humanos israelense, também fala que está havendo genocídio em Gaza. Então, apesar de o governo israelense Exato. sempre recorrer a esse expediente de dizer que quem alega isso é antissemita, o que a gente está vendo realmente é quase um virtual consenso entre especialistas sobre genocídio, de que sim, o que está havendo na faixa de Gaza constitui um ato de genocídio.